informação. República! Música, esporte e diversão. República! Atitude, juventude, energia. República! Ideia, movimento e ação. República! Programa República, toda quarta, 10h30 da noite, com reprise aos domingos, 3 da tarde. Só aqui na TV Gerais. Programa Na Corda Bamba. Apoio Mega Supermercados. Tudo de melhor está aqui. Olá, estamos iniciando mais um programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Sempre com aquele propósito de tratar aqui neste espaço de temas relevantes de interesse geral da população de Montes Claros e de todo o norte de Minas. E hoje vamos repercutir o resultado das urnas das eleições do último dia 7 de outubro. E o norte de Minas, como fica a sua representação, principalmente na Câmara dos Deputados? A campanha que as entidades de classe desenvolveram em Montes Claros, visando a conscientizar a população a votar em nossos candidatos. Ela teve ou não resultado positivo? E as eleições deste ano, elas sinalizam alguma coisa para as eleições municipais de 2020? Tudo isso vamos saber a partir de agora com o deputado estadual e deputado federal eleito Paulo Guedes, do PT. Tudo bom, deputado? Bom dia, Hélio. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Melhor não poderia estar, né? Quero aqui aproveitar, inclusive, para agradecer, né? Agradecer ao povo de Montes Claros, do norte de Minas, de várias regiões do estado, né? Que me deram essa votação histórica, 176.841 votos, o mais votado deputado estadual da história desta região toda. Então, estou muito feliz e preparado para defender a nossa região lá no Congresso Nacional. Deputado, como avaliar o resultado das urnas nas eleições desse dia 7 de outubro? Uma eleição um pouco atípica das eleições normais, onde as redes sociais teve um papel fundamental, ou seja, as pesquisas erraram, a televisão não teve a mesma influência que tinha no passado. Então, foi uma eleição atípica, onde também muita gente foi vítima de notícias falsas, vítima de fakes, né? Eu mesmo sofri muito com Paulo Guedes do Bolsonaro, né? Então, eu tinha que dar explicação em todos os lugares que chegava, para falar que não era eu e tal, porque o eleitor meu é um eleitor mais de esquerda, um eleitor que vota no Lula, um eleitor que tem mais identidade com a nossa região. E essa coincidência de nomes desse economista do Paulo Guedes, comigo acabou me atrapalhando muito. Então foi uma eleição atípica nesse aspecto. Eu fui o mais votado da história do norte de Minas como deputado federal, mas a minha expectativa ainda era de ter mais votos. Eu acho que eu fui um pouco prejudicado também com essas questões. O desempenho do PT, deputado, foi dentro do que se esperava ou não? Sim, porque nós somos vítimas aí de uma campanha, né? Uma campanha que tem desde 2014, né, quando o Aécio perdeu para Dilma e não aceitou a derrota, pediu recontagem de votos e começou todo esse movimento nacional, né? Liderado pelos grandes meios de comunicação, pelos bancos, que acabou retirando a presidenta Dilma do poder, aplicando aquele golpe que todos nós hoje estamos sofrendo na pele, o que isso significou quando você rompe a democracia, né? Era muito mais fácil para todo mundo ter deixado a Dilma ter terminado o poder, deixado o povo escolher livremente. E esse golpe, ele não foi bom para ninguém, né? Surgiu salvadores da pátria, mitos e coisas que a população brasileira ainda vai arrepender muito
do que foi o Aécio, o PSDB, não aceitar os resultados das eleições de 2014. Então nós estamos aí em 4 anos vivendo muita dificuldade no país, a volta da fome, volta do desemprego, a volta da falta de esperança, né? Uma quebradeira generalizada, né? E isso, se a gente não tiver cuidado, isso tende a piorar a partir do ano que vem. Por quê? Porque nós elegemos um Congresso muito difícil de saber o que vai acontecer lá naquele Congresso. Tem gente de todo tipo, ou seja, a bancada conservadora, ela aumentou muito, né? As pessoas não atinaram para isso ainda. Nós temos um Congresso que foi eleito agora muito pior do que o que está saindo. Infelizmente, a gente tem que dizer, tem gente de todo tipo, né? Pior em que sentido? De Alexandre Frota para frente, vocês não precisam falar mais nada. Então, é gente de todo tipo que foi para lá. Então, eu acho que muita gente conservadora, que eu acho que aí os trabalhadores, as trabalhadoras, o povo brasileiro pode sentir na pele aí mudanças no sentido que vai piorar a vida das pessoas. Eles já falam abertamente em tirar direitos, né? Em mudar a Constituição, em acabar com o 13º salário. O vice do Bolsonaro fala isso abertamente, que o 13º salário é um absurdo. Então, é importante que os servidores públicos, e não só públicos, mas todos os trabalhadores, né? Que essas conquistas dos trabalhadores não podem ser rasgadas. E eu temo por isso, né? Por essas conquistas dos nossos trabalhadores. O Bolsonaro fala abertamente, né? Ele votou contra, na época que nós aprovamos, né, o direito de carteira assinada para as empregadas domésticas, ele foi o único deputado que votou contra. Ele coloca isso abertamente, ou seja, ele é contra empregado doméstico, ele é contra o trabalhador, ele abertamente diz que os negros são uma raça inferior, ele é contra os homossexuais. Então, assim, nós vamos para uma... E a gente está começando a sentir isso nas ruas, as pessoas agredirem as outras. Ou seja, eu estou com medo da gente perder a democracia, né? Eu estou com medo dessa vitória que saiu aí nas urnas no último domingo. Se ela se repetir no dia 28, nós vamos ter, não vamos ter bons tempos no país, não. Nós vamos ter saudade da democracia. Porque essas pessoas já se intitulam donos do poder, as pessoas são agressivas. A gente tem visto aí agressão a mulheres, agressão a homossexuais, agressão a pessoas que estão com a camisa, com um candidato de esquerda, ou que fala contra o Bolsonaro, apanhando nas ruas. Então, essa violência, ela é muito perigosa e eu quero aqui fazer um alerta à sociedade brasileira com relação a isso. Nós precisamos ter... Nós nunca tivemos umas eleições com tanto fake news, com tanta mentira, uma mentirada danada. Por exemplo, kit gay, né? O kit gay é a mentira que virou verdade. Nunca existiu kit gay no Brasil. Isso é uma conversa que o Bolsonaro inventou, que o Malafaia inventou, que alguns conservadores inventou, que aquele Feliciano inventou. Eu quero aqui fazer um desafio a eles, para achar um aluno, um único professor no Brasil, um único pai de aluno que recebeu em casa esse tal livro de kit gay. Isso não existe. E eles estão colocando isso, mentindo para a população todo dia, e as pessoas acreditando nisso. Tem gente que só não vai votar no Haddad por causa do tal kit gay. Kit gay é uma invenção absurda, né, do Malafaia, é uma invenção absurda, né, do Bolsonaro, e as pessoas estão acreditando nisso. Deputado, o resultado da sucessão presidencial era o esperado? Hoje nós estamos vendo aí muitas pessoas dizendo, por exemplo, vou votar no Bolsonaro, não porque seja o melhor, eu sou anti-PT, eu não quero o PT mais, o PT já fez o que tinha que fazer, 13 anos, então é hora de mudar. E aí, deputado? Eu respeito a opinião das pessoas, desde que isso seja uma coisa normal, natural. O problema não é ser anti-PT. O problema é que nós temos uma parcela da sociedade que não aceitou as transformações. Tem uma parcela da sociedade, da elite brasileira, que até hoje não engoliu o fato de ter que assinar a carteira da empregada doméstica. Então, essa pessoa é anti-PT, né? Outros são anti-PT porque a filha da empregada doméstica está na mesma universidade que o filho deles. Eles acham que isso é absurdo.
Então tem gente no Brasil que acha que pobre tem que ser uma classe inferior. Entendeu? Eu acho que essa mudança, esse anti-PT, não é do povo, é de algumas parcelas da sociedade. Eu não estou generalizando, não. Tem muita gente da classe média que não pensa assim, tem muitos ricos também que não pensam dessa forma. Mas o problema no Brasil não é só os ricos, são os metidos a rico. Né? O metido a rico geralmente não gosta do vizinho da esquina, não admite que o vizinho tenha a mesma televisão que ele tenha, é um sujeito mais exibido. Esse é o típico eleitor do Bolsonaro. Né? Então é isso que nós temos que combater no país. Nós não podemos aceitar que isso vire uma regra. Você está entendendo? Nós não podemos aceitar que o antipetismo... O que é que o PT fez de mal no país? Aí eu faço uma pergunta aqui, eu devolvo a pergunta para você. Na sua visão, o que é que o PT fez de mal? O que é que o governo Lula fez de mal para as pessoas? Nada. Para a juventude, para os mais pobres, a juventude teve acesso à educação. O Brasil tinha 100 escolas técnicas, o Lula construiu 600 escolas técnicas. Os alunos das escolas rurais andavam de carroça, de cima de caminhão. O Lula e o Haddad criou o caminho da escola. Hoje todos os municípios têm ônibus novos para levar os alunos. O Lula construiu creches, pró-infância, melhorou a educação, criou o teto dos professores da educação, do ensino básico. O Lula fez uma revolução no ensino superior, triplicou o número de jovens nas escolas, através do FIES, do ProUni, construiu mais universidades, triplicou o número de vagas nas universidades públicas. Qual o mal que o Lula fez? Gerou 22 milhões de emprego com carteira assinada, com obras do PAC, fez ferrovia, descobriu o pré-sal, fez estádios, fez os aeroportos do Brasil, são todos novos. Qual o mal que o Lula fez? O governo... O Lula só fez bem para todo mundo, inclusive Lula, para os ricos. O Lula não tirou nada de ninguém. Os ricos nunca ganharam tanto dinheiro quanto no governo Lula. Os pobres melhoraram de situação, mas os ricos também ganharam dinheiro. O problema é que tem no meio aí, no meio dessa pirâmide, tem aqueles que eu te falo, que é os metidos a rico. Esses não aceitam a classe, não aceita ninguém subir de vida. E pior que tem uns que sobem de vida também e junta com eles. Aí já não aceita mais o colega que era pobre. Então esse é um problema que nós temos que adaptar. Nós temos que ver como é que nós vamos fazer esse discurso para essa nova classe média. A nova classe média é uma classe média mais egoísta. A gente tem sentido isso. O pessoal muito, muito egoísta, no sentido de não aceitar os avanços que teve no Brasil. O PT não descriminalizou ninguém, muito pelo contrário. O PT governou para todos, para pobres, para ricos, para classe média. Talvez esse seja um problema de algumas pessoas não aceitar essa mudança. Né? Eu estou pronto para fazer qualquer debate, né? Inclusive até te provocar aqui, nesse sentido de você me dar aqui números, por exemplo, que não seja o que eu estou falando, para a gente poder... É importante ter esse debate. Sim, deputado. Então vamos em outra linha. Em relação à corrupção. Tem setores que dizem que o PT, o governo PT, foi um dos mais corruptos da história. Um exemplo, Operação Lava Jato está aí, né? Petistas, né, históricos, presos, condenados. E aí, deputado? Só petistas, né? Não, nós estamos falando de PT. Justo, vamos começar por isso. Sim. A Operação Lava Jato. Eu não sou contra a Operação Lava Jato, até porque foi o PT que permitiu que tivesse a Operação Lava Jato. Porque antes do PT, a Polícia Federal, ela inexistia no país. Não tinha uma operação sequer, não tinha autonomia para investigar ninguém. O Ministério Público Federal, da mesma forma, eram poderes que viviam ali debaixo da batuta dos sapatos de quem mandava. O PT e o Lula deu autonomia para a Polícia Federal e deu autonomia para o Ministério Público. Tá? Agora, o que acontece? No Brasil, todos os governos democráticos do país, todos do governo democrático, teve que administrar, ou seja, o pessoal vota no Lula, votou na Dilma, mas não votou nos deputados de esquerda. Nós tínhamos uma minoria no Congresso. Para você governar, você tem que fazer alianças. Os problemas que teve de Lava Jato, todos praticamente foram com os deputados do Centrão, que esteve no governo de Fernando Henrique, de Itamar, de Sarney, em todos os outros governos, do Collor. Isso é uma verdade. Ah, teve corrupção na Petrobras. Não tem um único dirigente da Petrobras filiado ao PT preso.
um único dirigente da Petrobras, preso que é afiliado ao PT. Os que foram presos, todos foram indicados por outros partidos que fazia composição com o governo. Outra coisa, o que teve no PT, e aí não teve só no PT, teve em todas as campanhas, todo mundo sabia que as campanhas no Brasil tinham Caixa 2. Você não pode criminalizar uma coisa que todos faziam. Então, criminalizaram o Caixa 2, e aí, em cima dessa questão do Caixa 2, prenderam, né, o tesoureiro do PT, mas não prenderam o tesoureiro do PSDB, dos partidos, todo mundo fazia Caixa 2 comprovadamente. Essa é a verdade. E a prisão do Lula é um absurdo completo. O Lula não cometeu crime algum. O Lula é um condenado político. O mundo inteiro sabe disso. A ONU já se pronunciou com isso. O Moro pegou o Lula, entendeu, para poder fazer essa onda aí. Entendeu? Eles prenderam o Lula, né, por o Lula ter ganhado um apartamento que nunca esteve no nome dele, que ele nunca morou, que ele nunca foi dele, que foi dado de garantia da consultora OAS num outro empreendimento. Então, isso são absurdos, né? A Operação Lava Jato, que pode ter muita coisa boa, mas ela também tem excessos e absurdos. E esses excessos e absurdos, o Lula é vítima desse excesso, desse absurdo. O Sérgio Moro não é um juiz parcial, não é um juiz imparcial. O tribunal também, nesse caso, seria, deputado, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, confirmou a sentença do Moro e até aumentou a pena do Lula. E aí, deputado, também é perseguição? Também é perseguição. Também é perseguição. E eu posso te dizer uma outra coisa aqui. Também é perseguição. Porque existia uma conjuntura para condenar o Lula. Uma conjuntura ideológica para condenar o Lula. E nós temos também juízes ideológicos. Até porque se você pegar 80% dos juízes do Brasil, é filho de juízes, é filho de outros juízes, é neto de juízes. Tem uma coisa aí. É difícil você ver assim, ó, o juiz tal é filho de Dona Preta, lá do Maracanã. O juiz tal é filho de... Não existe isso. Existe no meio jurídico uma tendência nessa questão. Então, tem exceções, é óbvio, não estou generalizando, não estou aqui generalizando, não estou falando que todo mundo é igual, muito pelo contrário. Mas que existe uma tendência do judiciário contra a esquerda no Brasil, essa tendência existe. Eu mesmo fui vítima dela aqui. Eu fui condenado aqui em Montes Claros por uma juíza, em primeira instância, que pediu a condenação minha por 8 anos dos meus direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos. Ela inventou uma condenação. A pena acessória. Ela inventou uma condenação. Uma denúncia mais absurda. Ainda bem que o tribunal, estou falando, nem todo mundo é igual, o Tribunal de Belo Horizonte revogou a decisão dela por 3-0. Senão nem candidato eu poderia ser. Isso é que eu enriqueci ilicitamente, porque eu escrevia um jornalzinho que eu era vereador em Manga, que circulava de 3 em 3 meses, que eu usei o computador da Avans para diagramar o jornal. E isso era crime de enriquecimento ilícito. Um jornalzinho que você usou o computador. Só que tinha um detalhe. Na época que eu era presidente da Avans, a Avans não tinha computador. Então era uma denúncia extremamente falsa. Mas mesmo assim, eu era do PT, tinha que condenar. E ela me condenou. Você está entendendo? Então o Lula é vítima disso também. Então a justiça também erra. Não é toda decisão de juiz que é verdade. Os juízes também podem errar. E a gente sabe. E geralmente erra contra os mais pobres. Né? Porque os ricos têm bons advogados, pode pagar, o advogado despacha com o juiz. É assim, ó. Se o cara é rico, ele contrata um advogado que ele despacha com o juiz. Advogado de pobre não despacha com o juiz, não. Se a mentira for bem contada, ele prepara para pegar a cadeia. E é assim que está acontecendo. E isso nós precisamos mudar. Estamos apresentando o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o deputado estadual e federal eleito, Paulo Guedes. Vamos a um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho. É muito bom fazer compras no Mega. Aqui a gente encontra de tudo. Legumes e frutas são sempre fresquinhos. O atendimento é excelente. E agora tem estacionamento. Mega Supermercado, valorizando você.
mineiras e mineiros, eu quero agradecer em primeiro lugar o voto de vocês, que me levaram ao segundo turno nas eleições. Dizer que o nosso primeiro grande objetivo já foi alcançado. Derrotamos o PT, tiramos Pimentel do governo de Minas e não elegemos Dilma senadora. Eu, que fui o relator do impeachment dela no Senado, sei bem os males que o PT causou no governo federal para todo o Brasil, inclusive Minas. Agora é hora de escolhermmos o melhor candidato para governar Minas e tirarmos do buraco que o PT nos deixou. Conto com você. Não basta fazer bem, é preciso saber preservar. Imprima suas melhores ideias e cause uma boa impressão por muito mais tempo. Cartuchos e toners, remanufaturados, originais e compatíveis, a Mastec tem. A Mastec faz recarga de cartuchos e toners pretos e coloridos. Na Mastec, você recebe a impressora a custo zero e só paga o suprimento. Cartuchos e toners de qualidade, a Mastec tem. Romeu Zema nasceu em Araxá, estudou administração em São Paulo e fez especialização nos Estados Unidos. Empresário bem-sucedido, acumula mais de 30 anos de experiência e uma trajetória construída com trabalho e muita responsabilidade. Expandiu a rede de lojas, passando de 4 unidades para 430 em toda Minas Gerais. Um exemplo de bom gestor que gera mais de 5.000 empregos diretos. Romeu Zema sabia que podia fazer mais. Entendeu que para dar novos rumos a Minas, era preciso entrar para a política. Seus ideais levaram Romeu ao novo. Eleito, vai fazer Minas voltar a crescer com um governo ético, sem desperdícios e sem corrupção. Sou administrador com mais de 30 anos de experiência e sei que é possível fazer mais e melhor por Minas. Prazer, eu sou Romeu Zema. Eu sou o novo. É muito bom fazer compras no Mega. Aqui a gente encontra de tudo. Legumes e frutas são sempre fresquinhos. O atendimento é excelente. E agora tem estacionamento. Mega Supermercado, valorizando você. Assista neste domingo às 13h30 o programa de variedades na sua TV. Revistas Gerais, o programa da sua família. Estamos de volta com o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o deputado estadual, e federal eleito no último dia 7, Paulo Guedes. Deputado, surpresa nas urnas, as pesquisas falharam e falharam feio, principalmente em Minas Gerais. Sucessão mineira, por exemplo, o Zema. Ninguém imaginava que ele fosse ao segundo turno, ou talvez fosse, suplantando Pimentel, mas que chegasse em primeiro lugar, imagino que nem ele mesmo esperava esse resultado. Realmente foi uma surpresa muito grande. As pesquisas apontavam um crescimento dele na reta final, mas a gente não esperava tanto. Mas acho que essa onda conservadora o empurrou para cima na última hora, Para nós, assim, o Pimentel não perdeu tantos votos com isso, Assim, o Pimentel vinha ali na faixa de 22%, 23% de intenção de voto. A gente imaginava que ia ter um crescimento na reta final, o crescimento não houve. Aqui na região não teve isso, essa onda. O Pimentel venceu em 85% dos municípios do norte de Minas. Perdeu em Montes Claros, Pirapora, Itaiobeiras, mais algumas 5 cidades e ganhou em todas. Teve cidades do norte de Minas que Pimentel teve 70% dos votos. Mas essa onda veio muito do sul do estado, do Triângulo e da capital. Realmente foi uma avalanche assim, de última hora e que ainda nós vamos ter que, nesse segundo turno, tentar entender o que de fato aconteceu com essa questão dos erros brutais das pesquisas. As pesquisas erraram muito nessas eleições, ou seja, ficaram desmoralizados os institutos de pesquisa, A ex-presidente Dilma, por exemplo, em toda a campanha, liderava em primeiro todas as lugar, pesquisas. ficou em quarto lugar. Como explicar isso aí, deputado? É uma explicação difícil, justamente porque se você tinha pesquisa de quinta-feira, véspera de eleição, ela com 28%, e esses 28% ela teve durante os 3 meses anterior às eleições. Então, assim, foi realmente algo inesperado,
talvez um erro também no fato de andar pouco, ou talvez achar que já tinha ganho, que política também, esse negócio de achar que já ganhou é um problema. É complicado. É um problema. Pode ter acontecido isso também, né? Ou seja, já está resolvido, acomoda um pouco, e os outros candidatos que vinham ali batalhando para ser o segundo, eles cresceram todos na reta final. Eu acho que o problema da Dilma foi um pouco esse. Tanto é que, assim, o Pimentel não foi para o segundo turno, mas ele manteve ali o percentual de votos que ele estava nas pesquisas. Ele deixou de crescer, mas ele não perdeu. Isso é um fato também. O que aconteceu foi meio que uma onda também nacional, porque os candidatos, tipo o Alckmin do PSDB, a Marina e vários outros candidatos, o Álvaro Dias, eles perderam os votos praticamente todos na reta final para o Bolsonaro, né? O Haddad vinha crescendo, o Haddad foi um candidato também, nós temos que lembrar e deixar isso claro aqui, que ele registrou a candidatura dele faltando 20 dias para as eleições. E em 20 dias ele saiu de 4% e chegou a 29% no primeiro turno. Ou seja, ele não conseguiu herdar todos os votos do Lula, mas ele herdou uma boa parte. Então eu estou muito confiante que nesse segundo turno vai ter muito tempo ainda. E essa onda de que Bolsonaro já ganhou também pode ser desmascarada no resultado dia 28. Porque eu acho que a população tem aí 2 semanas para pensar, né? Para pensar e ver as propostas de cada candidato, né? E eu tenho certeza absoluta que se as pessoas forem ouvir as propostas e analisar o passado de cada um dos candidatos, o que ele pensa, o que ele fala, o que ele falou, como que ele votou no Congresso, como que ele se comportou nos últimos anos, eu não tenho dúvida de que o Haddad vencerá essas eleições. Deputado, ainda em relação à sucessão mineira, você colocou aí que o Pimentel foi majoritário no norte de Minas. Como explicar tanta votação, deputado, se há uma reclamação geral de que o governo ele não se fez presente até agora, efetivamente, em nossa região, em relação principalmente a obras físicas, ao atendimento das nossas demandas? Seria um efeito Bolsa Família, por exemplo? Não, muito pelo contrário. A população sabe que o Pimentel herdou um governo quebrado. Isso está claro para a população. Tanto é que o Anastasia, né, que se tem um derrotado aí que vai ser derrotado, é o Anastasia. Porque o Zema é um efeito bolha aí do momento. Mas o Anastasia tinha a obrigação de vencer no primeiro turno, como as pesquisas também mostravam. Então ele também foi um fiasco muito grande. E estava todo mundo contra o Pimentel, né? Pimentel herdou um estado com déficit de 7 bilhões. Garantiu um aumento para os professores, que era um compromisso dele de campanha. Ele deu 48% de aumento aos professores da educação. Ele honrou o compromisso do aumento que a Anastasia deu, de 90% do aumento da Polícia Militar, que começou a ser pago em abril do primeiro ano do governo Pimentel. Esses 2 aumentos dificultaram qualquer tipo de investimento. Isso é fato, você não consegue investir quando você arrecada, o bolo diminui, a arrecadação de Minas diminuiu. Diminuiu em virtude, principalmente, das dívidas feitas por Aécio e Anastasia. A dívida do Estado, ela chega a 100 bilhões de reais. E dívida é como se fosse um cheque especial, ou quando você faz um CDC, entendeu? Você faz a dívida, depois fez obras, fez os processos, tudo empréstimo do Banco Internacional. Então, o empréstimo venceu todos no governo Pimentel. Então, na hora que a União ia passar os recursos para o Estado, já descontava na fonte, né? Descontava lá todos os empréstimos, então o dinheiro chegava aqui menor. Então não tem milagre. Não pensa que se o Anastasia voltar ou o Zema ganhar, que vai ter milagre. Não vai ter milagre. Mas as pessoas reconhecem que foi um governo que teve diálogo, teve obras importantes, por exemplo, Montes Claros. Montes Claros ganhou 2 obras importantes, a modernização do sistema de juramento da Copasa e a adutora do Pacuí. Somadas as duas, dá quase 100 milhões, quase 200 milhões de reais de investimento aqui, né? Que está, você já pensou, esse racionamento de água que a gente estava passando? Então, foi obras importantes. O Pimentel, por exemplo, também ajudou muito, por exemplo, na questão do SAMU, né? Foram 37 novas ambulâncias para o SAMU, o helicóptero novo do SAMU que está chegando aqui. Foi um governo que
manteve o básico no apoio aos municípios, e é óbvio que uma região, o norte de Minas, é uma região que é muito grata ao PT, grata aos governos Lula, assim, não é só Bolsa Família, não. É a pessoa que vivia lá na escuridão, que recebeu luz para todos. É quem não tinha água, que recebeu uma cisterna. É quem não tinha crédito, que teve acesso ao crédito com Pronaf. As pessoas melhoraram de vida, Hélio, nos governos Lula. Então, é uma região que sabe ser grata a isso. É o filho do sujeito que não tinha oportunidade, que virou médico, virou dentista, virou advogado, que teve acesso à universidade. Janaúba, que não tinha universidade federal, tem. O Lula trouxe 3 escolas técnicas para o norte de Minas. Então, tudo isso conta. As pessoas sabem fazer conta, né? A vida do povo melhorou. Então, é uma região grata. Talvez as regiões mais ricas, isso não tenha influência, mas tem muito para nós. Deputado, ainda em relação ao governo do Estado, um dos compromissos mais importantes que o Fernando Pimentel assumiu para com Montes Claros e, consequentemente, o norte de Minas, Hospital Regional do Trauma. Não cumpriu esse compromisso. O projeto sequer saiu do papel. O Pimentel não cumpriu, primeiro que ele não tinha dinheiro. Mas assumiu o compromisso. Claro. O Anastasia também assumiu o compromisso, o Aécio assumiu o compromisso, ficaram 12 anos e não cumpriram o compromisso. 12 anos eles administraram Minas e não fizeram o compromisso. Mas nós estamos num momento que você está faltando dinheiro para o custeio. Como é que quando você não tem o dinheiro para custear o que tem, você vai construir mais uma mega obra? A questão da saúde não é só construir hospitais, é administrar. Se nós tivermos dinheiro para administrar os leitos que tem o hospital da Santa Casa, né, do Haroldo Torim, do Universitário, dos outros hospitais de Montes Claros, e também de adequar e melhorar o atendimento, por exemplo, em Janaúba, em Januária. Em Januária, se você quebra uma perna, tem que trazer para Montes Claros. Nós temos que melhorar o hospital de Januária. Tem que descentralizar. Tem que descentralizar. Eu acho que o momento não é só de construir mais hospitais. É de melhorar os hospitais existentes, melhorar o atendimento. Porque o dinheiro está pouco mesmo. Há uma crise. Quando você reduz recursos, você não tem como fazer grandes investimentos no momento que o país está em crise econômica. Nós não estamos produzindo o suficiente para fazer novos gastos. Então, eu entendo que o Pimentel teve que fazer opções. Eu acho que fazer a opção de reforçar o serviço do SAMU foi uma opção importante. Reforçar a segurança pública, como ele colocou as bases. Olha como é que nós, em plena crise econômica, o Pimentel conseguiu diminuir os índices de violência no Estado. Montes Claros é um exemplo disso. Janaúba era a cidade mais violenta do norte de Minas. Janaúba hoje é um exemplo de segurança pública. Saiu das mais violentas do Estado. Janaúba estava entre as 10 mais violentas, hoje está entre as 7 com menos violência. Por quê? Porque houve um investimento na segurança pública, apesar das dificuldades. Isso é um fato. Na saúde, deputado, ainda nesse setor de extrema relevância para todos nós, o governo Pimentel parece não ter investido tanto. Além do que, está retendo o recurso dos municípios que seriam para melhorar a saúde nos municípios, e isso, naturalmente, deve tê-lo prejudicado nas eleições. Claro, não é ele que está retendo os recursos. Quem está retendo os recursos é a crise, Hélio. Quem está retendo os recursos foram os 12 anos de administração de tucanos em Minas Gerais, que endividaram o Estado. Quando você cria uma dívida de 100 bilhões, e essa dívida tem que ser paga porque era descontada na fonte, falta dinheiro. Você acha que o Pimentel está atrasando o dinheiro dos municípios porque ele quer atrasar? Você acha que ele estão reclamando. Pois está reclamando, só mas os prefeitos, cerca de 30 milhões. Os prefeitos sabem como ninguém. E não será Pimentel, não. Amanhã ou depois vai ser Anastasia ou Zema. Um dos dois vão ganhar. Vamos ver. Vai acontecer a mesma coisa. Eles não vão regularizar isso por uma matemática simples. Não tem dinheiro. O Estado não fabrica dinheiro. É diferente da União. Lá, se tiver crise, lá em Brasília, a União pode imprimir moeda e pagar. O Estado não.
estados e municípios sobrevivem com o que arrecadam. E Minas está arrecadando menos por um fato muito simples. Está arrecadando menos. Primeiro, porque tem uma crise que a indústria, todo mundo está produzindo menos, está arrecadando menos impostos. Segundo, porque parte dos recursos do Estado está sendo retido na fonte, que justamente os empréstimos desnecessários que a Aécia Anastasia fez para obras faraônicas, como, por exemplo, a cidade administrativa. Não tinha necessidade nenhuma de gastar 3 bilhões para fazer aquilo. A reclamação dos prefeitos, deputado, é de que o governo do Estado recebe os recursos constitucionais, que eles são de direito, e não estão repassando esses recursos. Recebe o recurso, é como se você tivesse um bolo. O bolo é o mesmo, não tem milagre. Você tem um bolo, você tem 12 filhos, você tem que partir o bolo e dar um pedaço para cada filho. Você prioriza quem primeiro? No caso do Estado, está priorizando primeiro a folha de pagamento, mesmo assim parcelada, mas está pagando dentro do mês. Então, primeiro você paga os servidores. Qualquer governador faria isso. Se eu fosse governador, eu não ia deixar de pagar os servidores para pagar outras despesas. Primeiro você paga os servidores, depois você paga as outras despesas. É assim que funciona. Não tem milagre. Não tem milagre. E outra coisa, nos 4 anos de Pimentel, Pimentel não pegou 1 centavo de empréstimo, ele não aumentou a dívida de Minas. Ele tentou, inclusive, pegar o empréstimo agora com a venda da Codemig para colocar a folha de pagamento em dia e o repasse dos municípios em dia. Mas o que é que os deputados da base do Aécio da Anastasia fizeram? Votaram contra e não deixaram fazer o empréstimo. Então, essa conta é simples. Então, se Pimentel foi crucificado por isso, em janeiro, fevereiro, as pessoas vão falar assim, puxa, eu era feliz e não sabia. Porque vai continuar do mesmo jeito ou pior. Ou pior. Posição, deputado, do PT em relação ao segundo turno em Minas Gerais. Como ele fica? Ele vai optar pela neutralidade ou ele vai se definir por um lado ou para outro? Nós tiramos, numa reunião do diretório estadual essa semana, uma opção pela neutralidade. Nós não vamos abrir campanha nem para o Anastasia nem para o Zema. Deixar a sociedade escolher entre os dois e vamos centrar todos os nossos esforços na eleição do Haddad. Essa será a missão nossa do PT em Minas Gerais. Uhum. E, naturalmente, o partido já está aí, né, articulando, visando aí as próximas eleições também. Com certeza, nós estamos nos organizando, porque o PT não foi derrotado nessas eleições. O grande derrotado dessas eleições foi o PSDB. Nós elegemos a maior bancada de deputados federais, é a do PT. A maior bancada de deputados estaduais da Assembleia é a do PT. Por exemplo, o PT está vivo nas eleições. Né? Nós fomos vítima aí de uma campanha de 4 anos de anti-PT, anti-PT, anti-PT. Mas as pessoas vão ter saudade dos governos do PT. Aliás, muita gente já está tendo. Né? O povo já está tendo saudade do governo Lula. E vai ter mais ainda. Né? Pode ter certeza disso. Por quê? Porque as pessoas estão começando a enxergar, né, o que foi de tão ruim que vem acontecendo no Brasil depois desse golpe. O que aconteceu depois do golpe? O que as elites fizeram depois do golpe? O que os deputados que representam os grandes bancos, os grandes empreendimentos fizeram? Primeiro, eles cortaram os direitos dos trabalhadores, rasgaram a CLT. Eles tentaram fazer uma reforma da Previdência que só prejudicava o trabalhador. E não se engane, com esse Congresso conservador que está aí, nós vamos ter que brigar muito. E eu estou pronto para isso. Vou lá para o Congresso Nacional, na trincheira de defesa do povo, para a gente não deixar eles rasgar a Constituição, não deixar eles tirar os direitos dos trabalhadores. Porque se a gente não estiver lá pronto para brigar, o Bolsonaro e esses deputados conservadores que foram eleitos aí, a primeira coisa que eles vão fazer é rasgar os direitos das empregadas domésticas, é tirar direito dos trabalhadores, é cortar programas sociais, porque ele fala, todo mundo já viu o Bolsonaro nas redes sociais. Quem não viu, procura na rede social. Ele com um feixe de capim, falando que pobre tem que comer capim. Pobre tem que comer capim. É isso que o Bolsonaro fala. E ainda tem gente que às vezes não está sabendo disso. Então, prepare para olhar o que esse homem fala a respeito dos pobres,
o que é que ele fala a respeito dos negros, o que é que eles falam a respeito dos homossexuais, as mentiras que o Bolsonaro contava todo dia, abertamente, como é que ele votava no Congresso Nacional, sempre votou contra os pobres. Então, é esse o candidato que nós estamos disputando as eleições com ele. É importante que as pessoas observem isso. Estamos apresentando o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o deputado Paulo Guedes. Vamos a mais um breve intervalo. Não saia daí, é rapidinho. As notícias e os fatos que são destaque em Montes Claros. A prestação de serviço, os assuntos que interessam o seu dia a dia. De segunda a sexta, às 6:30 da tarde. Com reapresentação 10 horas à noite. No Jornal Gerais. Apoio Farmácia Real, 35 anos. Uma história real de confiança. Casa de Carnes, Sumaré. Rua Boa Esperança, 345. No bairro Sumaré. Clínica Odontológica e Implantes. Brasil Horto. MWCA Auto Center, o seu carro em boas mãos. É muito bom fazer compras no Mega. Aqui a gente encontra de tudo. Legumes e frutas são sempre fresquinhos. O atendimento é excelente. E agora tem estacionamento. Mega Supermercado, valorizando você. Seu avião está numa tempestade. Você prefere um piloto experiente ou inexperiente? Experiente. Seu time está perdendo. Técnico experiente ou inexperiente? Experiente. Você vai fazer uma cirurgia. Quer um médico experiente ou inexperiente? Experiente. Para me abrir, eu vou deixar na mão de qualquer um. Seu estado está em situação crítica. Você quer um governador experiente ou inexperiente? Com experiência. Minas precisa de quem já pegou o estado em situação difícil e resolveu. Anastasia Governador. Conheça o aplicativo da TV Gerais. Com ele você acompanha em tempo real toda a programação da TV de Montes Claros. É leve, rápido e funciona em todos os smartphones Android. Acesse o Google Play e instale já o aplicativo. TV Gerais, a TV de Montes Claros, junto com você em qualquer lugar. É muito bom fazer compras no Mega. Aqui a gente encontra de tudo. Legumes e frutas são sempre fresquinhos. O atendimento é excelente. E agora tem estacionamento. Mega Supermercado, valorizando você. Os mesmos políticos de sempre são os culpados por um governo de Minas ineficiente e mal gerido. Falta dinheiro para saúde, segurança, educação e geração de emprego. Por estar indignado como você, é que o Novo traz novas ideias e uma nova forma de governar. Sou administrador com mais de 30 anos de experiência e sei que é possível fazer mais e melhor por Minas. Prazer, eu sou Romeu Zema, eu sou o Novo. A notícia em cima do fato, a prestação de serviço e a cobertura dos melhores eventos. Tudo isso no Ronda Gerais. Domingo, 2 da tarde. Terça, 9 da noite. E quinta, 2:30 da tarde. Apoio: Supermercados BH, Farmácia do Trabalhador do Brasil, Anderson Propagandas, Sil Studios Fashion, RedeAçaí.com, Fox Pirâmide Serviços Automotivos, Nanotec Informática, Vox Conexão. Estamos de volta com o programa Na Corda Bamba, aqui pela TV Gerais, Canal 2, a TV da gente. Hoje recebendo o deputado Paulo Guedes. Deputado, no bloco anterior você havia dito que as pessoas já estariam com saudade dos governos do PT. Não nos parece tanto assim. Em Minas Gerais, por exemplo, o governador Fernando Pimentel ficou no primeiro turno. Sucessão presidencial. O Bolsonaro foi o vencedor no primeiro turno com 18 milhões de votos, à frente do Haddad. Uma diferença muito expressiva. Não, em Minas Gerais é um caso atípico, porque o Pimentel, ele herdou um estado quebrado, falido, difícil de administrar. No caso, quando eu falo de Minas Gerais, é porque as pessoas só vão entender isso depois que o Pimentel sair. No caso do Pimentel é isso. Por quê? Porque ele herdou um estado quebrado,
nós tínhamos na época do Aécio e do Anastasia, o governo federal era o governo do Lula e da Dilma, que ajudava muito Minas Gerais. Minas Gerais, depois que a Dilma saiu, o Estado passou a ser tratado a pão e água. Eles cortaram tudo de Minas Gerais. Todos os programas, por exemplo, o IDENE tinha o programa do Leite pela Vida, eles cortaram o dinheiro do leite. Tinha o programa de cisterna, eles cortaram o programa de cisterna. Tinha o Água para Todos, eles cortaram. Das barraginhas, eles cortaram. E foram cortando de todos os ministérios os recursos para o Estado de Minas Gerais. Por isso que Pimentel não teve um governo como ele gostaria de fazer. Então, ele governou com o que pôde. Então, foi um governo realmente muito difícil, né? Mas as pessoas só vão entender isso a hora que o Anastasia e o Zema voltar. Eles vão falar, não era o Pimentel que era ruim, é porque eles tinham quebrado Minas Gerais. Então, quando eu falo do Pimentel, é isso. Quando eu falo saudade dos governos do PT, nós já estamos tendo sim, ué. O povo está com saudade. Quem é que não está com saudade aí dos programas que tinha no governo do PT? Minha Casa Minha Vida, Montes Claros. Nós construímos... Mas não está se manifestando nas urnas, deputado? Hein? Mas nós construímos. Essa saudade não se verifica nas urnas? Porque você construiu Nós não perdemos a eleição ainda não, hein? Ué, o primeiro turno, sim. Não, nós ganhamos, nós estamos no segundo. A eleição é de 2 turnos. Sim, mas eu estou falando... A eleição é de 2 turnos. Sim. A eleição mas o primeiro perdeu. Não, que nosso candidato está lá, nós somos o segundo colocado, vamos disputar. Pois é. O segundo turno é uma nova eleição. Então, perdeu a primeira eleição, vai para a segunda. Não, nós passamos para a segunda etapa. O Haddad está no segundo turno. O Haddad está no segundo turno. Nós não perdemos as eleições ainda. E a diferença? Hein? Expressiva? Não foi tão expressiva, porque senão, se fosse tão expressiva como você está falando, não tinha segundo turno. O Bolsonaro tinha vencido. Faltou pouco. Faltou pouco, mas faltou. Sim. E a população, houve uma onda conservadora que a população começa a pensar. O primeiro turno é muito difícil, muitos candidatos, o tempo de televisão era menor para todo mundo, as redes sociais também teve uma influência fora do comum, entendeu? Quem é que tinha o maior tempo de televisão? Era o Alckmin, ficava com quase todo o tempo de televisão, então era difícil. Então agora está todo mundo no mesmo patamar, todo mundo com o mesmo tempo. Agora as pessoas vão pensar, entendeu? Por onde eu ando, que é aqui na minha região, por exemplo, as pessoas votaram maciçamente no PT. O Haddad teve mais de quase 60% dos votos no norte de Minas. Teve cidade que o Haddad teve 79% dos votos no norte de Minas. Isso é um efeito. No Nordeste, o Haddad ganhou em todos os estados. Então, os estados mais pobres são mais reconhecedores das políticas que o PT fez em favor dos mais pobres. Isso é um fato também. Agora, no segundo turno, nós vamos ter que escolher não só entre projetos. Todo mundo sabe quais são os projetos do PT. O PT governou para todos, melhorou a educação, deu oportunidade, foi o governo que mais construiu casas, 6 milhões de novas moradias com Minha Casa Minha Vida. Nós fizemos muito para o povo. Isso é um fato. Mas não fez mais do que a obrigação, deputado. Oi? Não fez mais do que a obrigação. O governante está lá para atender o povo. Mas é fazer a obrigação mesmo, hein? Sim. Você acha que o governador que sai ele tem que fazer mais do que a obrigação? A obrigação é fazer. Nós fizemos a nossa obrigação, a nossa parte. Então não é favor. Então por que o Temer, que está lá aí agora, não fez as obrigações dele? Aí é uma questão dele. Justamente. Então eu estou querendo dizer que nós fizemos muito, nós temos o que mostrar e mais do que isso, a população vai escolher agora entre 2 projetos. Democracia, a eleição do Haddad, é a certeza que nós vamos ter a continuidade do processo democrático. A eleição do Bolsonaro, eu já não tenho tanta certeza. O totalitarismo dele, a forma como ele age, a forma como ele pensa, a forma como ele se expressa contra o conjunto da sociedade, eu acho que você concorda comigo nesse ponto. Ué, se ele expressa assim tão contra a sociedade, como ele foi vitorioso no primeiro turno? Como explicar aí essa vitória dele no primeiro turno, deputado? Com muitas mentiras. Com muitas mentiras. Por exemplo, o kit gay, que muita gente mal informada está votando contra o Haddad, porque o Bolsonaro colocou na cabeça das pessoas que o PT e que o Haddad implantou, quando era ministro da Educação, o kit gay nas escolas. Mas não é possível que as pessoas estão acreditando nessa mentira. Basta ir
Pega seu filho, vai na escola, pergunte qualquer professor se algum dia já teve kit gay. Kit gay não existe. E é uma mentira que tem tanta gente acreditando. Eu estou recebendo e-mails, estou recebendo coisa no WhatsApp de pessoas que eu jamais imaginava, médicos, gente lá da minha convivência, fala assim, não vou votar no Haddad por causa desse kit gay, eu sou a favor da família. Isso é absurdo, entendeu? É uma máquina de contar mentiras, junto àquele Marcos Feliciano, esse Malafaia, com o Bolsonaro, e tenta iludir as pessoas com mentiras. Entendeu? Nós não podemos levar a eleição para esse lado, o lado da mentira. Entendeu? Então tem muita mentira acontecendo e tem muita gente embarcando na mentira. Como é que nós vamos votar num candidato que o símbolo dele é uma arma, que só aparece, que pega crianças e vai tá. As pessoas estão violentas nas ruas. Como é que nós vamos admitir isso para o país? Eu não quero isso para o meu país. Eu quero conviver num país democrático, onde todo mundo respeita minhas ideias e eu respeito a dos outros. A democracia é isso, Hélio. É a gente, inclusive, conviver com pessoas como o Bolsonaro. A gente tem que conviver. Agora, a gente não pode achar que as ideias malucas desse sujeito, né, de exterminar homossexuais, de que pobre tem que comer capim, de que os negros é uma classe inferior, que ele não andaria num avião se tivesse um cotista. São falas dele. Isso aí todo mundo... É ele que falou. Não é eu que estou falando que ele falou, não. O que eu estou afirmando aqui são falas dele. Então esse cara tem falado isso. Né? E não é possível porque uma parte da sociedade, se está com ódio do PT, quem está com ódio do PT é porque não aceita a ascensão das outras classes sociais que melhoraram de vida no Brasil. Deputado, resultado das eleições para o norte de Minas, positivo ou não foi positivo? Eu acho que foi positivo, poderia ter sido melhor. Né? Nós tínhamos um deputado federal, fizemos 2, né? Nós aumentamos a bancada de deputados estaduais, né? São 2 novos deputados, né? A Leninha, né? Que foi uma surpresa muito positiva para nós, né? Vai ser a primeira mulher negra na Assembleia Legislativa, né? E nós estamos muito felizes, porque ela é daqui de Montes Claros e a gente participou, nós fizemos dobradinha, nós fizemos uma campanha juntos. E a eleição da Leninha é uma demonstração também de que não é só a onda conservadora que cresceu, a onda do povo também cresceu nessas eleições. Leninha é uma onda do povo, uma onda de gente do bem que vai representar a sociedade de Montes Claros e do Norte de Minas na Assembleia. Teve a eleição também do Zé Reis, né, 2 novos deputados estaduais pelo norte do estado. A bancada aumentou, né? Agora passou para 6. A bancada estadual aumentou. Sim, né? sim. E a bancada federal também aumentou. A minha vontade é que a gente pudesse ter elegido 4 ou 5 deputados federais, porque eu acho que a região precisa de representatividade. Você falou no início aí da campanha das entidades. Das entidades, isso. A campanha parece que não surtiu o resultado esperado. Não surtiu efeito porque ela né? foi tímida. Ela foi muito tímida, ela ficou restrita ali a eles. Eu acho que precisava de uma campanha mais forte, mais agressiva, né? Nós ainda fomos invadidos pelos paraquedistas. Pelos paraquedistas. São 7 deputados, não foi 6 não. O Virgílio Guimarães é deputado eleito pelo norte de Minas e sempre trabalhou, quando foi deputado federal, pelo norte de Minas. Ele é de Curvelo, então nós aumentamos de 5 para 7 deputados estaduais no norte do estado. Deputado, o que explica, por exemplo, essa invasão dos paraquedistas em Montes Claros, norte de Minas? Um deles, que parece-me nunca veio aqui ou não esteve aqui na campanha, teve quase 6 mil votos somente em Montes Claros. Qual deles? Mauro Tramonte. Isso é a onda conservadora da mentira. Isso que eu estou querendo dizer para vocês. É a onda do voto que às vezes o sujeito coloca esse movimento das redes sociais, né? Iludindo as pessoas com esse tipo de coisa, com kit isso, kit aquilo, e as pessoas começam a ter medo e votam. Né? Essa é uma onda. A outra onda é os paraquedistas que vêm comprar votos. Né? É deputados do Triângulo Mineiro, do sul de Minas, né? Que anda a tiracola aí, comprando prefeitos, vereadores para ter voto na região. Esse é outro problema que nós temos que combater. Além de
O deputado Paulo Guedes foi eleito também federal, o Marcelo Freitas, delegado de Polícia Federal. Os dois vão trabalhar unidos em defesa dos interesses do norte de Minas? Eu espero. Se depender de mim, é união completa. Eu quero somar em favor do norte. Vamos trabalhar não só com ele, mas eu acho que outros deputados que foram votados aqui, nós vamos ter que procurá-los, chamá-los na responsabilidade. Ou se você teve os votos do norte de Minas, assina aqui uma emenda de bancada junto com a gente para uma obra importante na nossa região. Eu vou fazer esse papel. Eu não vou ficar calado com deputados federais que foram votados no norte de Minas, que não vai trazer nada para a região. Eu vou cobrar de todos eles. Espero que o Marcelo me ajude nessa questão. Quais são suas prioridades no exercício do mandato de deputado federal? Em relação ao norte de Minas, naturalmente. São várias bandeiras que nós precisamos defender, né? Tanto no ponto de vista, primeiro, ter um mandato de defesa das causas sociais. Vou ser um mandato, vou ter um parlamentar comprometido com o povo, na defesa das questões do povo, dos direitos dos trabalhadores, das questões de não perca de direitos. Isso aí é o primeiro compromisso. O segundo compromisso é lutar para trazer investimentos para a região. Geração de emprego, de oportunidades, obras estruturantes. Nós vamos brigar pela duplicação da 251, nós vamos brigar muito pela mais recursos para a revitalização do Rio São Francisco, de obras estruturantes, como as barragens que precisam ser feitas na região, como Congonhas, Jequitaí e outras na nossa região. As pontes sobre o Rio São Francisco, Manga e São Francisco Pintópolis, que estão com projetos prontos. A 479, que é um sonho da região, que é aquela estrada de Januária a Chapada Gaúcha. Nós conseguimos agora no governo Pimentel o projeto dela, agora vamos brigar para ver se a gente consegue recurso. Aí é onde é que a gente tem que somar com os deputados. Um sozinho não consegue, aí precisa ter união. Nós vamos trabalhar para que a gente tenha união para trazer recursos e volume de recursos nesse sentido, para fazer as grandes obras. A conclusão da 135, de Itacarambi a Manga, que ficou no meio do caminho por questões ambientais, mas que tenho certeza que a gente vai vencer essa etapa agora para também concluir essa obra. E é óbvio, atrair empresas, atrair geração de oportunidades, investir muito na região, na questão de energias renováveis, a energia solar, a energia eólica. Nós temos todo um suporte que essa região tem para crescer. Nós estamos num ponto estratégico do país, Montes Claros, inclusive, como o segundo entrocamento rodoviário do país. Aqui temos muita mão de obra qualificada, nós temos aqui muitas universidades, muita geração de oportunidades. Então, nós temos que fazer com que a gente possa transformar isso em emprego e oportunidades para todos. Deputado, para fechar, nosso tempo já está praticamente esgotado. Resultado das urnas sinaliza algo para a sucessão municipal? Deputado Paulo Guedes, expressiva votação em Montes Claros. Leninha também e o Marcelo Freitas seriam eventuais candidatos a prefeito de Montes Claros? Eu acredito o seguinte, no caso, eu e Leninha somos do mesmo partido, Então é óbvio que toda vez que se falar em sucessão em Montes Claros, o nome meu e o nome dela será lembrado, Porque ela foi candidata na última eleição e eu fui candidato em 2012, Nós não descartamos nenhuma possibilidade. Então nós estamos, no PT terá candidato a prefeito de Montes Claros, seja eu, seja Leninha ou seja um outro nome, mas nós vamos disputar a prefeitura de Montes Claros em 2020. Nós temos um projeto para a cidade e vamos trabalhar nesse sentido para que a gente possa dar essa oportunidade de ter um governo participativo, popular, que olhe para as questões sociais aqui em Montes Claros, e nós estamos à disposição da sociedade para fazer essa discussão. Deputado, as considerações finais. Agradecer ao povo de Montes Claros, mais uma vez, e o povo do norte de Minas, do Vale de Jequitinhonha, do Mucuri, do Noroeste, de todas as regiões de Minas, que me deu essa condição de representá-los lá no Congresso Nacional. Foram 176.841 votos. Então, eu estou muito feliz com o resultado, estou pronto para representar essa região e vocês podem contar sempre comigo, como um deputado atuante, que tem posições claras, que tem lado, e meu lado, vocês sabem, sempre do lado do povo. Então, conte sempre comigo, que nós estamos aí para poder fazer a defesa de vocês e da nossa região no Congresso Nacional. Tá aí, muito obrigado ao deputado Paulo Guedes, que participou do nosso programa Na Corda Bamba mais uma vez. E para fechar,
a nossa sessão de abraços rapidinho que não pode faltar. Queremos abraçar o Olímpio, o João lá no Santa Rita, Raimundo da Fuji no Monte Carmelo, Gilson Batista também no Monte Carmelo, Osmar Catão e Zé Manaíba no Monte Alegre. A todos muito obrigado e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá. Programa Na Corda Bamba. Apoio Mega Supermercados. Tudo de melhor está aqui.